Meus amigos, nós estamos aqui na rua Padre Mororó, no centro da cidade, exatamente na Itaúrnas, na funerária da conhecida Itagira aqui do município do Ipu. Por que nós estamos numa funerária? Porque nós vamos contar um fato funesto, um fato macabro. Ontem noticiamos a morte de Pedro Alves Ferreira, 65 anos de idade, residente na rua Padre Macário, no bairro da Mina. Esse cidadão foi encontrado sem vida, caído no quintal de sua casa, foi encontrado pela sua irmã, de nome Antônia Cláudia Bezerra Silva, que mora inclusive com ele, conhecida por Pretinha. E, inclusive, meus amigos, depois da morte desse cidadão, à tarde surgiu uma história do vivo morto. Tá morto, tá vivo, tá morto, tá vivo, o homem ressuscitou. Exatamente, seu Pedro Alves Ferreira. E a Itaúrnas, que preparou todo o funeral deste cidadão, é que vai nos contar essa história, como é que surgiu nesse comentário de que esse homem estaria vivo. Começar aqui com a Itagira, depois eu passo pro Pedro, que é o motorista. Dona Itagira, como é que foi toda a preparação do velório, a senhora que esteve lá desde o início? Um abraço, Rádio Jornal, boa tarde. Foi o seguinte, nós demos a preparação do corpo todinha, acompanhamos desde as 10 horas do dia até o dia amanhecer de hoje. Então, surgiu a conversa que o homem estava vivo, que abriu os olhos e que olhou para todo mundo e que bulia com as mãos e tava bem quentinho e suando, bem quente e suando. Inclusive até eu, que fui lá vê-lo novamente, quando eu cheguei lá, eu exigi que levasse para o hospital. Aí então pedimos uma ambulância, a ambulância veio exatamente na hora, então foi feito o atendimento. Levamos o senhor para o hospital. Hospital Municipal. Então, nessa hora, levamos para lá, que ele foi atendido pelo doutor Antônio Carlos, conhecido como Cacá. Examinou todo o corpo, examinou todo ele já tinha morrido novamente. Lá na casa dele, ele estava suando, estava quente e abriu... Na casa dele, ele emitiu alguns sinais de vida. Mediu. Então, com as pessoas que estavam lá, família, as pessoas que estavam lá, tudo apavorado, todo mundo apavorado lá. Aí então, depois trouxemos novamente para levar para Fortaleza. Foi para o SBO, lá em Fortaleza. Serviço de Verificação de Óbito, que é o SBO. Óbito, exatamente, em Fortaleza. Quando foi lá, foi certificado e com todo o atendimento lá, foi prestado mesmo os trabalhos que foi necessário e depois foi constatado a morte do cidadão. Então nós trouxemos de volta, fomos fazer o enterro hoje, às 9 horas do dia. Ele estava morto. Já foi feito o sepultamento? Já, às 9 horas. Mas tudo isso surgiu quando a família, alguns vizinhos, notaram que ele estava emitindo alguns sinais de vida. Tinha aberto os olhos, tinha se mexido. Tinha. Lá no local. Tinha se mexido e estava suando e quente. Até eu mesmo desconfiei que ele estivesse vivo. A senhora chegou lá e viu ele suado, mas não se mexia. Não se mexia, só suando e quente. Aí eu digo, não, bota na ambulância, vamos levar para o hospital. Eu corri para o hospital. Quando eu cheguei lá, foi provado que ele estava realmente morto. Aí foi encaminhado para Fortaleza. Em Fortaleza foi comprovado que ele estava morto. Foi feito todos os exames possíveis lá em Fortaleza. Tudo foi comprovado. Agora quem tem alguma coisa para dizer aí também é meu motorista aqui, Pedro Ramos, viu? Ele deve ter acompanhado algum detalhe dessa história macabra, dessa história funesta do vivo ou morto aqui no município do Ipu. Parece até uma brincadeira, é até deselegante a gente dizer uma brincadeira, porque está falando de uma morte, está falando de um cidadão que teve o seu passamento, mas a Tatá deve lembrar do tempo dela de criança da brincadeira, vivo, morto, vivo, morto. Então foi essa história que surgiu ontem aqui no município com o senhor Pedro Alves Ferreira, 65 anos, que descansa em paz. Pedro, que é o motorista daqui do carro funerário, da empresa aqui, da Itaúrnas. Pedro, o que é que você acompanhou de toda essa história, meu irmão? Você que fez o traslado do corpo até o hospital municipal, do hospital municipal, não, tu fez o traslado para o SVO, Fortaleza. Bom, eu chegando lá para translatar ele para Fortaleza, chegamos lá, tava essa confusão, o homem tá vivo, o homem tá morto, o homem tá vivo, não leva. Aí me pediram para me levar ele para o hospital dentro do carro da funerária. Eu, rapaz, na funerária eu não posso, porque a gente só leva morto dentro da funerária. Exato. Vamos chamar uma ambulância, que a família não queria, e eu também não ia pegar o homem e botar dentro do carro de uma funerária, ele não tá no vivo. Eu fiquei com medo, né? Não queria que o colocasse no caixão, porque exato, tinha a esperança que ele estivesse vivo ainda. Aí foi na hora que a gente chamou uma ambulância, a ambulância veio e levaram ele e constataram que ele estava morto lá no hospital, né? Lá no hospital. Inclusive fui até daqui para Fortaleza, todo tempo
naquela ansiedade, pensando como ia ficar, se levantar dentro do caixão e me fazer um medo dentro do carro. E você que é acostumado, eu sou acostumado com isso, mas a gente foi sempre com medo, né? Mas traslado chegando em Canidel, disse, olha, a sua mãe ainda tá aqui dentro do caixão, então tá sentado aqui. Aí você abriu o caixão aí? Abri, olhei. Mas vamos tava lá estático, inerte. Exatamente. Tá. Não se mexia, mas... Não se mexia nem nada. Contamos até essa história lá no SVO, o pessoal ficaram admirado. Rapaz, mas constataram que ela estava morto. Tava morto. Começou com a história lá da residência. Foi, da família lá e do pessoal dos vizinhos. Foi, na hora que chegamos lá... Ele tinha aberto os olhos. E realmente eu vi, os olhos dele estavam abertos e achando graça. Tava achando graça, sorriso, sorriso. Olha. Aí o pessoal lá, você tá ressuscitando que tá achando graça. Aí eu me afastei, né? Eu não vou pegar nisso não, porque vamos chamar a ambulância. Só foi mesmo com isso. Não quis nem tocar, né? Pra aguardar. Pois é. Aí depois a Tatá chegou. Aí a Tatá chegou e mandou encaminhar, chamou a ambulância para levar para o hospital. Pois é, foi obrigado aí, Pedro, pelo seu depoimento. Tatá, quantos anos já nesse trabalho, Tatá, nesse ramo? 20 anos. 20 anos, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha se deparado com uma história dessa natureza, não, Tatá? Não, teve uma época que eu me deparei com uma quase igual a essa, similar sabe? A essa história. É, exatamente. Mas foi uma coisa assim que viram, mas não comprovaram. E lá o povo comprovava lá. O homem quente suando, quente suando. Peguei no pulso dele, não tinha pulso. Aí eu digo, vamos levar para o hospital. Aí corri para o hospital, que era a solução. Só o médico que vai constatar. O médico que vai constatar, como o doutor Cacá constatou. Que ele estava morto. Agora, para tirar as dúvidas de tudo, eu levei até Fortaleza. Lá no Fortaleza. SVO. Foi. Então foi feito o tratamento lá todinho, comprovado que ele tinha morrido. Então ele chegou. Hoje foi sepultado. Foi sepultado às 9 horas. Com tudo preparado pela funerária Itaúnas. Tudo. Pela Itaúnas. Foi. Endereço aqui, Tatá, as pessoas que necessitam desse momento tão doloroso, de tristeza, você está aqui à disposição, né, Tatá? 24 horas no ar. 24 horas. É. Acompanhando esse momento de maior tristeza da sociedade, né, das pessoas. Agora mesmo eu estou aqui lamentando o falecimento da nossa vizinha ali, Dona Ilza Madeira, sabe? Que faleceu em Fortaleza e vai chegar aqui 11 horas. Olha aí. Então ela estava em tratamento e chegou a falecer às 2 horas da madrugada. Pois é. Estou lamentando. Aqui vai nossas condolências a toda a família. Toda. Tatá, um abraço. Muito obrigado aí pelo depoimento, pela narração desse fato